Bem-vindos e bem-vindas à nossa análise a fundo de hoje. O material que a gente tem em mãos são trechos de Como Pensar sobre as Grandes Ideias, um livro, olha, bem interessante, de Mortimer Adler, que foi um filósofo e educador americano importante. E o curioso é que esse livro veio de uma série de TV lá dos anos 50, sabe? Onde ele tentava, assim, levar a filosofia para a sala de estar mesmo. Exatamente. A missão do Adler, que viveu de 1902 a 2001, era muito clara, né? Ele queria, digamos, tirar a filosofia só do mundo acadêmico e mostrar como ela era relevante no dia a dia. Ah, entendi. Ele partia da ideia de que filosofar não é, sei lá, um luxo intelectual. É uma capacidade, até uma necessidade humana para a gente se entender melhor, né? E entender o mundo. Então, a nossa proposta hoje é mergulhar um pouco na vida dele, nesse pensador, no método de trabalho e, claro, em algumas das ideias centrais que ele trouxe nesses textos. Queremos pegar aquelas pérolas de sabedoria, sabe? Os pontos-chave que ele defendia tanto. Vamos começar entendendo um pouco quem foi essa figura, porque a trajetória dele foi bem comum para um filósofo, né? Bastante incomum. Imagina, ele largou a escola formal com 15 anos. 15, nossa! Pois é, foi trabalhar como office boy, depois revisor num jornal lá de Nova York, o The New York Sun, mas, assim, a paixão pela leitura, pela escrita era muito forte. Ele começou a assistir aulas em Colômbia como ouvinte, e foi lá que ele teve aquele impacto, né? O contato com os clássicos da filosofia, Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, Locke, Mill, aquilo realmente mudou a vida dele. E o mais curioso é que, mesmo sem ter completado a graduação formalmente no início, acho que por causa de uma aula de educação física, algo assim, Isso mesmo, era um requisito que ele não cumpriu. o brilho dele era tão óbvio que a própria universidade, anos depois, deu para ele um doutorado honorário. Ele virou professor, escreveu muito, mais de 50 livros, e parece que ele tinha essa preocupação com a clareza, né? Fugir daquele jargão acadêmico. Essa era uma marca dele, sem dúvida. Adler fazia questão de usar uma linguagem acessível, direta. O objetivo não era impressionar os colegas acadêmicos, era ser entendido por qualquer pessoa interessada em pensar, sabe? Faz todo sentido. Ele acreditava que as ideias filosóficas mais importantes podiam e deviam ser discutidas de forma clara, porque, no fundo, elas dizem respeito a todos nós. Essa clareza era parte da missão dele de, digamos, popularizar a filosofia. E, além de escrever, ele também teve um papel importante na criação de instituições que tentaram colocar essas ideias em prática, né? Tipo o Institute for Philosophical Research, o famoso Aspen Institute. Exato. Sempre com esse foco no estudo das grandes ideias. Sempre. E um detalhe interessante sobre o fim da vida dele, talvez surpreendente para alguns. Já com mais de 80 anos, lá em 1984, ele se converteu ao cristianismo, foi batizado na igreja episcopal. Uma vida longa, né? Intensa. E dedicada a um propósito bem claro. E esse propósito leva direto ao que talvez seja o legado mais conhecido dele. Sim, o famoso Projeto das Grandes Ideias. É quase impossível falar de Adler sem falar disso e dos grandes livros do mundo ocidental, outra iniciativa gigante que ele ajudou a criar. De onde veio essa fixação dele por um número específico de ideias? Veio da convicção dele de que, apesar da enorme variedade de pensamento na história ocidental, existia um conjunto relativamente pequeno de conceitos fundamentais que sempre voltavam, sabe? Que formavam a espinha dorsal das grandes discussões em filosofia, ciência, política, moral. Entendi. Ele queria identificar e organizar essas ideias-chave. E isso levou a um trabalho que parece ter sido gigantesco. O Sintopicon, um índice para as grandes ideias. Como foi esse processo? Olha, foi um esforço absurdo. Durou 8 anos. Envolveu uma equipe grande de pesquisadores com Adler liderando. Imagina, eles começaram levantando uma lista inicial com umas 700 candidatas à grande ideia. 700, nossa, é muita coisa. Como é que eles conseguiram reduzir isso? Deve ter sido um debate tanto, hein? Com certeza. Durante uns 2 anos, a equipe ficou analisando cada uma dessas 700.
Eles perceberam que muitas eram, na verdade, tipo variações ou partes de ideias maiores, mais fundamentais. Ah, tá. Aí foram agrupando, eliminando o que era repetido, refinando os conceitos. Foi um processo intenso de análise, de síntese, até chegarem a 102 ideias que eles acharam que eram irredutíveis, sabe? Essenciais para entender o pensamento ocidental. E o curioso é que anos depois o próprio Adler adicionou mais uma, a igualdade. Aí ficou 103. E para a série de TV, The Great Ideas, que é a base do que a gente está vendo aqui, ele precisou fazer mais um filtro, imagino. Sim, ele escolheu 22 dessas 103. Provavelmente as que ele achou que funcionariam melhor na TV, mais acessíveis para um público amplo, né? Claro. É por isso que o livro que saiu desses programas tem esse tom mais de conversa, quase como se a gente estivesse ouvindo o diálogo dele com o colaborador na TV, o Lloyd Luckman. E essa busca pela acessibilidade reforça aquele ponto central dele que a gente já falou. Filosofia não é para ser um clube fechado. De jeito nenhum. Adler era muito claro nisso. A filosofia é assunto para todos. Ele dizia que a própria natureza humana empurra a gente para fazer perguntas filosóficas. Quem somos? Qual o sentido da vida? O que é justiça? O que é verdade? Mesmo sem usar o rótulo filosofia, todo mundo em algum momento se depara com essas questões, né? E qual seria exatamente o objeto de estudo da filosofia para ele? Qual o material com que ela trabalha? As ideias. Simples assim. E, mais especificamente, as grandes ideias. São esses conceitos básicos que atravessam o tempo como verdade, beleza, justiça, liberdade, conhecimento, ser. Certo. Então, Que dão com a gente as ferramentas para entender a nós mesmos, a sociedade, o universo. E o fascinante para o Adler é que pensar sobre essas grandes ideias não exige aquele treinamento técnico super especializado que as ciências pedem, sabe? Exige, sim, esforço, disciplina mental, diálogo, mas é uma capacidade que todo ser humano pensante tem. certo. Acho que ficou bem clara a missão e o método do Adler. Que tal, então, a gente explorar algumas dessas grandes ideias que ele aborda nesses trechos? Podemos começar por uma distinção que parece crucial para ele, a diferença entre conhecimento e opinião. Uma distinção, olha, absolutamente crucial, e que vem lá do começo da filosofia ocidental. Adler resgata essa visão clássica. A diferença principal é: opiniões podem ser verdadeiras ou falsas. Eu posso ter uma opinião certa sobre algo ou uma errada. Já o conhecimento, se é conhecimento mesmo, por definição não pode ser falso. Se eu sei alguma coisa, isso tem que ser verdade e eu tenho que ter bases fortes para essa certeza. Isso me lembra na hora Sócrates, né? Aquela famosa frase, só sei que nada sei. Adler menciona isso, né? Seria um jeito de reconhecer que muito do que a gente acha que sabe é, na verdade, só opinião. Exatamente. Para Sócrates, a verdadeira sabedoria humana começava por aí, reconhecer os limites do nosso saber. Platão, que foi discípulo dele, foi até mais longe. Como assim? Ele dizia que só o conhecimento pode ser ensinado de verdade porque ele se baseia na razão, em provas, em fundamentos. A opinião, mesmo que esteja certa por acaso, não tem essas raízes racionais. Ela é meio instável, sabe? Mas essa visão de uma separação tão clara entre conhecimento e opinião, isso não foi aceito por todo mundo ao longo da história, imagino. O ceticismo sempre esteve por aí. Adler cita o Montaigne, por exemplo, o ensaísta francês. Sim, Montaigne, que viveu lá no século XVI, naquela época das grandes navegações, da descoberta de novas culturas, ele representa bem essa linha cética. O contato com costumes totalmente diferentes, ele fala até de povos canibais, fez ele questionar se existia alguma verdade aceita por todos em todo lugar. Ele tendia a ver quase tudo como uma questão de opinião, muito moldada pelos hábitos, pelas tradições de cada povo. Para ele, a diversidade humana era um argumento forte contra a certeza absoluta. E hoje em dia a gente ouve muito um tipo de ceticismo aplicado na moral, na política, né? Aquela ideia de que a gente pode ter conhecimento sobre fatos científicos, por exemplo, mas quando se trata de valores, o que é bom, o que é justo, aí tudo seria só opinião subjetiva. Isso, essa é uma visão bem comum hoje. Separar radicalmente fatos objetivos, que dá para conhecer, e valores subjetivos, que é só opinião. O Adler, seguindo a tradição clássica, e também pensadores medievais como Tomás de Aquino,
discordaria totalmente disso. Ah, ele discordaria. Sim, ele defenderia que é possível ter um conhecimento objetivo sobre o bem humano, sobre princípios éticos universais, mesmo que a aplicação seja complexa, claro. E você mencionou Tomás de Aquino, ele traz alguma coisa interessante para essa discussão de conhecimento e opinião? Tu envolve a mente aceitar algo porque é compelida pela evidência, né? Ou é óbvio ou foi demonstrado racionalmente. Tá. A opinião é uma aceitação voluntária, mas sempre com dúvida, com hesitação. Já a fé, para Aquino, também é uma aceitação voluntária, uma escolha da vontade, mas que chega a uma certeza firme. Só que essa certeza não viria da evidência racional direta, mas da confiança na revelação divina com a ajuda da graça. Há um jeito diferente de afirmar algo como verdadeiro. Que interessante essa distinção tripla. Mostra como a filosofia tenta refinar nosso entendimento sobre como a gente pensa e acredita. E essa reflexão sobre o conhecimento leva naturalmente a pensar sobre quem é esse sujeito que conhece. Como é que o Adler aborda a grande ideia do homem, da natureza humana? Parece que ele foca numa questão bem específica, né? Sim, ele considera uma pergunta absolutamente fundamental. A diferença entre nós, seres humanos, e os outros animais é uma diferença de tipo ou só de grau? Quer dizer, somos radicalmente diferentes ou só uma versão mais complexa, mais desenvolvida de outros animais? E por que essa pergunta é tão importante? Quais são as implicações dessa diferença? As implicações são enormes e podem ser perigosas. Se a diferença for vista só como de grau, se formos só animais um pouco mais inteligentes ou habilidosos, isso abre a porta para justificar tratar não só os animais não humanos, mas potencialmente grupos humanos considerados inferiores em alguma escala, como meros instrumentos, sabe? Como meios para os fins de outros. Nossa! Adler alerta que essa visão de diferença só de grau foi a base filosófica de ideologias desumanas como o nazismo, que classificava raças numa hierarquia de valor, justificando exploração e extermínio. Exemplo da literatura para mostrar o peso disso, né? Aquele romance do Vercors, You Shall Know Them. Acho que saiu como o animal desnaturado aqui. Exato, um exemplo muito poderoso. O livro imagina a descoberta de umas criaturas que parecem ser um elo perdido entre macacos e humanos. Aí, para forçar uma decisão da justiça, da moral, um personagem tem um filho com uma dessas criaturas, por inseminação artificial, e depois mata o bebê. E se entrega para ser julgado por assassinato. E aí a questão é, ele cometeu o assassinato, o que significaria que a criatura era humana, ou só matou um animal, mesmo que avançado? Exatamente. Se a criatura for definida como humana, diferença de tipo, matar é homicídio, e usar para trabalho forçado seria escravidão. Se for só um animal, diferença só de grau em relação a outros macacos, então não seria homicídio nem escravidão. A decisão sobre ser tipo ou grau tem consequências morais e legais diretas, dramáticas. Além desse exemplo extremo, que outros argumentos o Adler usa para defender que a diferença é de tipo? Ele compara a produção humana e animal, por exemplo? Sim, ele argumenta que a produção animal, tipo a teia da aranha, citando o naturalista Henri Fabre, é principalmente instintiva. É super complexa, claro, mas é padronizada dentro da espécie, não mostra progresso ao longo das gerações, nem mesmo na vida de um indivíduo. Uhum. Já a produção humana é feita pela arte, no sentido original de habilidade, de técnica, guiada pela razão, por regras conscientes. Por isso, a produção humana tem uma variedade imensa, permite inovação, acumula progresso histórico. Ele usa aquela citação famosa do Marx para ilustrar. O pior arquiteto difere da melhor abelha porque o arquiteto ergue a estrutura primeiro na imaginação antes de construir na realidade. Essa capacidade de projetar, de ter a ideia antes da obra, que outros elementos ele aponta como exclusivos dos humanos, que indicariam uma diferença de tipo? A capacidade de pensar sobre problemas puramente teóricos, que não tem ligação direta com a sobrevivência, com necessidades biológicas imediatas. Aquela imagem clássica do pensador de Rodin, sabe? Absorto em contemplação, parado. Isso simboliza bem. Certo. E talvez o mais importante, a herança cultural. Os animais passam só a herança biológica. Nós, humanos, passamos ideias, conhecimentos, instituições, valores, de geração para geração, pela linguagem, pela educação. Isso cria a história,
a possibilidade de acumular e transformar a cultura. Nesse sentido, Adler diria que só o ser humano é um animal histórico. Da natureza humana e essa capacidade de criar, a gente pode ir para outra grande ideia que o Adler explora: a arte. E, de novo, ele parece ter uma visão mais ampla do que a gente usa normalmente hoje, né? Com certeza, ele faz questão de resgatar o sentido original grego de arte como techne, ou ars em latim. Originalmente significava qualquer habilidade produtiva humana, qualquer saber fazer bem feito, baseado em conhecimento e regras. Tipo, Nesse sentido amplo, um bom sapateiro, um bom médico, um bom navegador, um bom cozinheiro, todos eram considerados artistas, mestres na sua arte. que exemplos históricos ele usa para mostrar isso? Ele cita Platão falando da arte da medicina ou da arte de pilotar navios. Mostra como esse sentido amplo durou séculos. Mesmo Rousseau, lá no século XVIII, falava da metalurgia e da agricultura como as duas artes que revolucionaram a civilização. A ideia de limitar a arte só às belas artes, pintura, escultura, música, poesia, é algo mais recente na história, se consolidou mais a partir do século XVIII, XIX. E dentro desse universo amplo da arte como habilidade, o Adler faz umas distinções importantes, né? Sim, ele organiza o campo. Uma distinção interessante é entre artes cooperativas e artes produtivas. As cooperativas ele dá o exemplo da agricultura, medicina, ensino, trabalham junto com a natureza, ajudando ela a fazer o que ela já pode fazer. Como assim? O agricultor ajuda a terra a produzir o que ela já tem potencial. O médico ajuda o corpo a se curar. O professor ajuda a mente a aprender. Já as artes produtivas impõem uma forma nova na matéria, como fazer um sapato, construir uma ponte, escrever um poema. E a distinção que a gente conhece mais entre artes úteis e belas artes. Como ele vê isso? Essa ele considera uma diferença fundamental, de tipo não só de grau. A diferença está no propósito da obra. Uma arte útil produz algo para ser usado, para ter uma função prática. Um sapato para calçar, uma cadeira para sentar. Tá. Já uma bela arte, ou arte fina, como ele às vezes chama, produz algo para ser contemplado, para ser apreciado pela beleza ou pelo significado. Uma pintura, uma sinfonia, um romance. Claro que uma obra pode ter os dois elementos, mas o objetivo principal é diferente. Ele também menciona aquela distinção antiga entre artes liberais e artes servis. Isso ainda tem relevância? E é uma distinção historicamente importante, mas que reflete bem a estrutura social antiga e medieval, né? As artes liberais eram as consideradas adequadas para o homem livre, porque libertavam a mente e não envolviam trabalho manual pesado. Incluíam tradicionalmente lógica, gramática, retórica, aritmética, geometria, astronomia e música. E as servis? As artes servis eram as que exigiam esforço físico, trabalho com a matéria, associadas a escravos ou trabalhadores manuais, como carpintaria, tecelagem. E, curiosamente para nós, até escultura e pintura eram vistas por alguns antigos como servis, por envolverem sujar as mãos. Hoje, essa distinção perdeu muito o sentido original. Mas lembra como as ideias sobre o valor do trabalho intelectual e manual mudaram. E aquela discussão antiga: a arte é a imitação da realidade ou é criação original? Como Adler se coloca nisso? Para Adler, essa é uma falsa divisão. Ele argumenta que imitação e criação não são opostas. Elas se complementam, se misturam na arte humana. O artista não é um criador com C maiúsculo, tipo Deus, criando do nada. Certo. Ele é um criador derivativo. Ele parte da realidade, da natureza, que o Delacroix chamava de dicionário do artista, mas ele transforma, reinterpreta, seleciona, isso é imitação criativa. Ao mesmo tempo, para expressar a própria visão, os sentimentos, as ideias, isso é criação, ele precisa dar uma forma objetiva na obra, usando materiais, técnicas, o que envolve imitar ou representar essa concepção interna. As duas coisas caminham juntas. Saindo um pouco das ideias individuais e olhando para a sociedade, como o Adler via a ideia de progresso? Ele era otimista? Ele tinha uma visão com nuances. Via progresso de forma clara em certas áreas, tecnologia, ciência, com certeza, e também na liberação progressiva do trabalho humano, das formas mais pesadas, degradantes desde a escravidão antiga, passando pela servidão medieval, até a automação moderna,
que pode liberar mais tempo para outras coisas. Mas ele parecia mais hesitante em relação a outras formas de progresso, não? Sim. Ele era abertamente cético sobre a ideia de um progresso automático garantido na própria natureza humana. Quer dizer, se a gente se tornou inerentemente mais inteligente, mais sábio ou moralmente melhor ao longo da história. Ele não via provas disso. Entendo. Para Adler, o progresso em áreas como justiça social, moralidade pública, sabedoria coletiva, não era uma consequência inevitável da história. Dependia da liberdade humana, das escolhas conscientes que a gente faz, da nossa capacidade de buscar ideais éticos, políticos. E isso exige esforço contínuo, e sempre existe a chance de andar para trás. Essa ênfase na necessidade de organização consciente, de buscar ideais, parece ligar direto com o que ele pensava sobre paz e governo. Sem dúvida. O argumento do Adler sobre a paz é bem direto. Lógico até. Ele diz que a paz verdadeira não é só uma pausa na guerra, mas um estado onde os conflitos podem ser resolvidos de forma justa, sem violência, exige um governo efetivo e leis justas. Uma comunidade sem governo está, por definição, em anarquia. E anarquia, para ele, é um estado de guerra, seja aberta ou escondida. E ele aplicava essa mesma lógica para o cenário internacional, sem medo. Manter a paz dentro das comunidades, cidades, estados, nações. Então, para ter paz duradoura entre as nações, seria logicamente necessário algum tipo de governo mundial. Essa é uma ideia que, nossa, até hoje gera muita polêmica, muito debate. Ele defendia isso abertamente? Sim, defendia com força. Mesmo sabendo que era uma posição impopular, controversa, ele até foi acusado falsamente de querer acabar com os Estados Unidos por propor isso. Sério? Sim. Mas para Adler, era questão de seguir a lógica. Se a guerra entre nações é o maior problema para a paz e para o progresso humano, e se a causa disso é a anarquia internacional, cada nação com soberania absoluta, então a única solução duradoura seria superar essa anarquia com alguma forma de governo mundial. Provavelmente uma federação, com poderes limitados, mas reais, para criar leis, julgar disputas internacionais e manter a paz. Mas ele reconhecia que era difícil. Ah, sim. Reconhecia as dificuldades imensas, práticas, políticas. A necessidade dos países abrirem mão de parte da soberania. Mas ele insistia, se a gente quer mesmo a paz mundial, essa é a condição necessária, por mais longe que pareça. Realmente, exploramos hoje um panorama fascinante do pensamento do Mortimer Adler. Vimos essa paixão dele por tornar a filosofia relevante para a vida de todo mundo, o projeto ambicioso de mapear as grandes ideias e esse olhar analítico dele sobre conceitos-chave como conhecimento e opinião, a natureza humana, os sentidos da arte, as complexidades do progresso e a necessidade de ordem para a paz. Acho que a essência que fica é essa convicção profunda do Adler de que pensar sobre as grandes ideias não é só um exercício intelectual para especialistas, sabe? É uma atividade vital humana mesmo. É o que permite a gente viver uma vida mais examinada, mais consciente, mais compreensiva. Ele deixa um desafio constante para a gente. Sermos aprendizes ativos a vida toda, questionar nossas certezas, ler não só para acumular informação, mas para aprofundar o entendimento e conversar buscando a verdade. Fica então uma reflexão para quem nos acompanha. Como é que a gente pode incorporar melhor no nosso dia a dia aquele conceito de lazer como o Adler entendia? Não só descanso ou diversão passiva, mas tempo dedicado a atividades que realmente cultivam a mente, o espírito, aprender, pensar criticamente, criar, participar da vida da comunidade. E das ideias que a gente discutiu, a diferença entre saber e opinar, a questão sobre o que nos faz humanos, a amplitude da arte, a busca por progresso e paz, quais delas provocam a gente a pensar mais fundo sobre nossas próprias vidas e a sociedade onde a gente vive? Talvez a provocação final, bem no estilo do Adler, seja essa. Ele acreditava firmemente que sabedoria, compreensão profunda, não são presentes que a gente recebe passivamente.
São conquistas que vêm com a maturidade, com a experiência refletida e, principalmente, com o esforço contínuo, deliberado, de aprender e pensar ao longo da vida toda. Que pequenos passos, mas concretos, a gente pode dar a partir de hoje para alimentar essa jornada pessoal de crescimento intelectual e espiritual?